Ah, cacete, finalmente, mano. Classificados para os playoffs de novo. É a segunda vez desse ano. Claro que a gente anda sendo classificado para os playoffs e levando uma peia, mas nosso time agora é diferente. Estamos com uma vale de evolução muito alta. Isso está sendo muito positivo, pelo menos que dá para ver, né? Bom, finalmente nos playoffs e algo muito positivo. Apesar de nessa super semana a gente ter saído com uma vitória e uma derrota, ainda assim foi positivo. Contra o jogo contra a G2, foi um estouro de amassa. Foi uma evolução absurda que eu fiquei muito satisfeito. Eu não sei como foi o preparo para esse time especificamente, porque contra a G2 é um time muito difícil, é um time muito leão de regional e provavelmente eles, caso a gente enfrente eles de novo, mais pra frente, depois que eles saírem do play-in, que eu acho que eles vão sair do play-in, pode ser um pouco o jogo mais difícil. A gente vai enfrentar, se eu não me engano, o Seed 1 ou o Seed 2, algo assim do play-in. É uma satisfação maravilhosa de ter um time que finalmente está rendendo, está evoluindo. O time em si todinho está se dando bem. É uma maravilha. Bom, a evolução do time como um todo pode ser meio complicado para algumas pessoas que às vezes não entendem ou espera sempre o time tá no bom caminho. Tá tendo uma evolução, isso é nítido, porém, ao mesmo tempo, parece que quando a gente tá uma evoluída, a gente dá uma estagnada. E não porque a gente alcançou nosso limite, mas sim porque a gente parece que deixa passar detalhes muito óbvios que a gente acaba deixando de evoluir. Como eu posso explicar conceitos básicos, como usar skills, ter uma noção do que vai fazer. E isso ocorreu muito no nosso último jogo contra a Randy Chiefs. Claro que a Randy Chiefs deve ser o quê? Um top 3 do campeonato. É um time que está muito forte. Ganhou a EWC, então ia ser um jogo muito difícil. E apesar de ter sido 2-0, né, a gente não ter levado nenhum mapa, foi dois mapas bem disputados. A gente teve um início muito, mas muito frio de novo. Eu tinha comentado isso anteriormente, né, que o nosso início era muito frio e isso custava o nosso mapa. Porque, como eu tinha dito, depois que a gente começa a evoluir durante o jogo, né, se adaptar, ou até depois de mudar de lado, é muito difícil tentar buscar o placar. Porque é uma diferença absurda de round perdidos, e isso custa muito. Eu não sei como tá o lance desse sistema do nosso ataque, porque dos dois mapas que a gente tivemos durante a Summit e a Raven, nosso ataque foi horroroso, não teve. A gente fez poucos pontos em cada ataque. Eu acho que na Summit foi nosso ataque foi melhorzinho, a gente deu uma adaptada, porém não foi o suficiente. Na Raven também foi horrível. Aliás, na Raven que teve o erro, né, de Fênix, que deve ser o terceiro jogador agora da line jogando de Fênix, e que antes foi o Dark, depois o Luke Shaw. Aparentemente a gente não está conseguindo se entrosar nesse meta de duplo duelista. Ele está conseguindo cauterar isso, mas a gente não está conseguindo utilizar esse meta a nosso favor. Está sendo algo meio estagnado da nossa parte. Eu espero que a gente consiga resolver isso durante os playoffs, porque vai ser difícil. A gente vai pegar um time bem pedrada daqui em diante. Todavia, Luke Shaw, que moleque bom, mano. Que moleque absurdo. Tanto contra a Cloud9 quanto contra a G2. O moleque amassou demais, mano. 71 boneco, 65. Que absurdo. Aquele pique isolado dele, né? Como um jogador de Chamber, anda sendo absurdo. Pega os primeiros abates, absurdo. Do nada ele dá um flick usando a ult, a opereta, puxa a caçadora de cabeça e mata. É muito lindo. Só que não teve como rolar isso contra a Randetive, né? A Randetive parece que estudou a gente. No nosso ataque, principalmente, que a gente usa um ataque meio separado, né? Normalmente a gente não usa exec, eu acho que dificilmente eu vi a gente usar algum exec durante os dois mapas que tivemos contra a Randy Chiefs. Então, eu não sei como exatamente nosso plano de jogo de ataque realmente está faltando. Esses planos de ataque a gente usa o Luxo para pegar a primeira kill, né? Que anda ocorrendo legal, porém contra a Randy Chiefs não funcionou direito, porque eles puniam muito, pois deixavam pelo menos dois jogadores juntos, pelo menos o Luxo pegava uma kill, porém rolava uma trade logo em seguida, seja de um outro jogador entrando no bomb logo especificamente, ou de um jogador vindo pelo meio pegando o Luke Shaw. Eles conseguiram cauterar o Luke Shaw, exatamente. A nossa defesa durante o mapa está sendo um absurdo, a gente está amassando a defesa.
Só que não dá pra ter uma defesa muito sólida e mudar de lado e a gente acabar sofrendo com o ataque. A gente precisa resolver esse ataque. Ainda mais tendo jogadores muito bons para atacar, como o TKzinho e o Luke Shaw. Então tem que ser uma parada que tem que ser resolvida urgentemente, porque nos playoffs a parada vai ser bem difícil. Ainda mais no time do play-in que a gente vai enfrentar em seguida, que vai vir muito quente e muito preparado também. Então, com essas 2 semanas praticamente, né, que vamos ter de pausa para treinar, vai ser algo positivo para tentar verificar como a gente vai estar durante os playoffs. Bom, o Davi, eu gosto do Davi, eu tô achando ele um bom iniciador. De primeiro eu achava que ele seria nosso second caller, né? Mas aparentemente a gente não tem um second caller, né? Porque o TKzinho é a pessoa que tá mais falando depois do Wade, né? Claro, todo mundo tá falando em si, mas o TKzinho em si é o que tá mais falando e gerenciando o round às vezes, tanto na defesa quanto no ataque, de vez em quando o Wade tá morto, ou até quando ambos estão vivos. Só que o Davi não tá fazendo essas call, né? Second caller, e aparentemente ele realmente só foi contratado para ser suporte. Contra a Cloud9, ele deu uma parecida assim, foi muito bom contra a G2, principalmente ele foi um absurdo, teve 100% de cast, né, de participação entre os rounds. Ele certamente está sendo um iniciador muito bom, está vendo o grande papel dele, porém eu acho que ele ainda está com nervosismo, eu não sei dizer. Tem momentos de round que ele simplesmente não encara, né? Enche o peito e vai tentar trocar um tiro, porque, por exemplo, muitos momentos na Summit de Odin, ele tinha momentos que ele poderia pegar uma kill ou duas com a Odin, e do nada ele abandonava e ia embora. Então isso está sendo um peso, não queria dizer assim, um peso exatamente, porque ele não pegando essas kills às vezes, ele ainda consegue fazer o papel dele, mas eu acho que ele está meio nervoso. E isso, no caso, está afetando a progressão dele como jogador, porque dá para ver que ele pode ter uma evolução constante como jogador e salvar esse time muitas vezes, porque muitas vezes é ele que sobra em clutch, mas não acaba saindo, porque aparentemente ele é muito passivo muita jogada. Parece que tem muito medo de errar. Então, isso às vezes estava custando um round. Eu espero que o trabalho que o Bagi anda tendo no time possa melhorar essa falta de confiança do Davi, porque a gente está precisando muito dele. Bom, o Erge é o menino da profecia, né? O moleque é bom demais. Como um bala, né? Com poder de fogo, ele anda melhorando de trás pra cá. Ele anda matando, voltando a matar muito, né? Algo que ele já fazia quando ele estreou pela Loud. Porém, eu creio que agora tá sendo mais razoável, né? Ok. Porque, né, agora ele tá realmente liderando o time. Dá pra ver que durante as partidas o time consegue se adaptar. O Edge tá sabendo sincronizar o time e ajudar. Novamente falando do lado de ataque, né? Aparentemente isso ainda tá faltando. Eu não sei como eles vão resolver, mas espero que resolva legal. Porque falta essa falta de adaptação, né, de como atacar, porque quando eles acham uma brecha que tá dando certo, eles acabam repetindo muito, como foi na Raven. Eles usaram a B, deram umas 2 vezes, eles continuaram tentando, mas acabavam sendo prejudicados, né? Aí eles tentavam outros caminhos e às vezes até conseguia, mas desmoronava tudo. Mas também, né, que a Rundet tava absurda naquele dia. Quem dá a porra de um ace e dando 3 kills com uma freeze, mano? De slide nenhum. Isso não existe. Bom, tirando o Timotino e o Vora e o Bang e companhia, o Asuna acabando com a gente, o Erd tá sabendo coordenar bem o time, ele tá se adaptando bem e dá pra ver como ele entende jogar contra outros GL mais, como pode dizer, experientes. Contra o próprio Valemer, contra a G2, ele deu um baile tático realmente naquela Lotus que, pelo amor de Deus, não conseguiram voltar contra a gente. A gente conseguiu toda hora amassar eles. Qualquer forma de que eles tentavam retomar, a gente matava eles toda hora. Era lindo, mano. Aquele jogo contra a G2 foi absurdo. Eu fico muito feliz com aquele jogo de G2 que me fez ter experiência nesse time, que eles podem chegar até São Paulo para jogar com a torcida e conseguir essa vaga para o Champions em Xangai. Agora, a caminhada para São Paulo. Contra a Rundet a gente jogou valendo Siege 1. Porém, perdemos
É triste. Agora que a gente perdeu, né, o Seed 1, acabou vendo o Seed 2, é bom do mesmo jeito, porém a gente tá agora a 2 MD3 de São Paulo e a 3 MD3 da final para conseguir essa vaga para o Champions, né? Porque depender de ponto, precisa de todo malabarismo para tentar se classificar. Alguém tem que ir para a final, alguém específico, alguém tem que ficar abaixo da gente e não dá para depender de ponto. É muito difícil, é uma variável muito grande, muitas coisas ocorrerem. Então, o certo é a gente ganhar essas 3 MD3 para conseguir chegar na final. A gente vai ganhar. Primeiro tem que ser contra um time do play-in, que seja lá quem for, vai ser meio difícil, né, tal. Aí depois a gente vai enfrentar a NRG, que já é um time muito difícil. Na IWC do nosso time anterior, a gente conseguiu ganhar, apesar de a gente perder em seguida. Mas nesse time atual, eu tenho confiança que a gente possa ganhar, nem que seja com um 2-1. E em seguida a gente vai enfrentar, né, a Final Amper, o time da outra chave que vem lá embaixo. E provavelmente vai ser ou a Hunter Thieves ou quem acabar enfrentando eles logo em seguida, que seria o que? Uma Leviathan da vida. Que eu tenho confiança que a gente pode ganhar. Bom, em sinal é tudo isso. Eu tô muito confiante, apesar de ter um pé atrás ainda de enfrentar a NRG, mas eu confio no Ed e no trabalho dos meninos por si só. Anda sendo absurdo a evolução constante deles, então quem sabe a gente consiga pisticar São Paulo, que tá bem aí já, e uma vaguinha para o Champions. Bom, é isso, né? Por enquanto eu queria dar essa comentada aqui com vocês sobre esse resumo e o que a gente acha e como pode ser no futuro desse time. Creio que ainda estamos evoluindo bastante. Esse jogo contra a Retires pode ajudar muito sobre como a gente pode jogar contra eles no futuro, porque se mesmo perdendo, a gente conseguiu dar jogo ainda, mesmo sofrendo em rounds absurdos, creio que ainda conseguimos ganhar deles, nem que seja 2-1 também. Então dá pra seguir, dá pra ganhar, os caras sangram. Dito isso, go loud!